Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do F5. Esse programa que é produzido pelo Centro Universitário FUNORTE, é exibido no YouTube, no canal da TV FUNORTE e no canal 12 da NET também. Eu sou o Pídio Rocha e hoje nós estamos aqui para atualizar você sobre Star Wars, não é, Fernanda? É isso aí, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda Ruas. Sejam bem-vindos ao F5. E eu vou contar um negócio para vocês. Pode ser que você não saiba, mas maio tem o dia do Star Wars. Tem tanto dia, por que não vai ter um dia do Star Wars? Tem o dia da toalha, que é o dia do orgulho nerd, que nós vamos falar em outra ocasião, né? Então... Por que não tem o dia do F5? Tinha que ter. Agora, gente, estou neste momento... Toda quinta-feira de cada mês? Que não, mas o F5 tenha seu próprio dia. Nós vamos pensar num dia pro F5 aí. Mas, tirando aí as brincadeiras... Opa! O negócio começou bem. Começou. Não precisa nem cortar, né? Vamos embora. Segue em frente. Mas tirando aí as nossas brincadeiras, hoje a gente vai falar sobre uma série de filmes, uma trilogia que arrasta milhões e milhões e milhões de fãs fanáticos, né? Não são qualquer fãs fanáticos. E é uma trilogia de filmes que ainda traz, fora as bilheterias, né, Opídio, vários produtos, uma economia gigantesca. E para falar disso, a gente tem um convidado especial aqui no nosso estúdio, que é o Rafael Santos, da Sala Nerd, que vai falar um pouquinho sobre essa paixão dele pelos filmes e também por esse universo todo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigada pela presença. Eu agradeço você, o Pídio, Maria. E estamos aí para falar justamente a respeito dessa paixão, né, que arrasta milhões e milhões de pessoas por todo o mundo, né, que é o Star Wars. Star Wars que para os nerds, né, considerada a introdução desse mundo geek, nesse universo que tem trago pra gente muitas alegrias. A gente sempre tem feito do Star Wars o nosso carro-chefe para essa paixão nerd que a gente traz. E a gente está com um outro convidado especial, né, Eupídio? Mais tarde a gente vai conversar com o Rodrigo sobre a trilogia de 3, né? Porque Star Wars não é fácil, são 3 trilogias de 3 filmes, então são 9 filmes arrumados num instante, né, Rafael? Isso mesmo. Que é uma coisa assim... E aí no Papo Cultural a gente vai conversar com o Rodrigo Arruda sobre isso. Que além do Rodrigo a gente tem outro convidado especial que você está esquecendo. Claro, eu tô esquecendo, o tio tá ali, gente, ó. Nosso maravilhoso convidado ali, ó, fazendo presença. E ele tá ali todo arrumado para curtir a praia do Interlagos. Ele tá com um colar havaiano e tem uma prancha de surf. Então, como o Interlagos vai passar por uma reforma, logo, quando vocês estiverem passando lá perto, vocês vão topar com ele lá, curtindo as ondas do norte de Minas. Mas então, vamos embora começar o nosso papo. E, Rafael, para a gente iniciar isso, fala um pouquinho do Sala Nerd, né? Como que ele funciona, os conteúdos que você posta, tem no Instagram e tem no YouTube também, né? Fala um pouquinho. O Sala Nerd, ele começou com uma paixão em comum de alguns amigos, aos quais nós temos um interesse comum, que é a nerdice que circunda o mundo hoje. Nós já crescemos, eu praticamente no meu caso, desde quando você se considera nerd, Rafael? Desde pequeno. É algo que eu já venho trazendo desde pequeno, desde que o meu primeiro contato com os desenhos, os animes, foi pela Manchete, a extinta TV Manchete ainda, que foi a introdução para mim, para muitos nerds brasileiros também foi dessa forma, pela TV Manchete e também pelas HQs. Então, eu sempre queria saber algo a mais do que aquilo. Eu sempre não me contentava em apenas assistir um episódio ou ler uma história. Eu sempre queria saber quem tinha escrito aquela história, qual é a história daquele personagem, mas por que ele morre e depois ele volta em outra situação. Então, eu sempre quis saber algo a mais. Então, antes de mesmo saber o que era a palavra nerd, eu já era um nerd desde pequeno. E nerd, né, naquela época, era um cara bem esquisito, bem excluído. Era aquele cara que na escola todo mundo ia pra festa e era aquele cara, não, aquele cara é nerd demais, ele não vai pra festa, só quer saber de estudar, só quer saber de tirar nota boa, de fazer isso. Então, a palavra nerd, ela teve uma evolução muito grande no decorrer do tempo. E uma evolução positiva, na verdade, uma evolução positiva, porque o nerd era considerado um cara esquisito, de óculos, cheio de espinha no rosto, né? Que estava separado de todo mundo.
Então, com o decorrer do tempo, esse nerd foi amadurecendo, esse nerd ele teve um crescimento, teve uma evolução, e hoje o nerd ele é considerado um ícone, por assim dizer, porque todo mundo quer saber das coisas, pergunta para o nerd, pergunta para ele, poxa, mas como que morre fulano nesse filme? Mas o que aconteceu? Quem é aquele que apareceu, por exemplo, nas histórias dos Vingadores? Quem é aquele cara roxo que aparece, que é o Thanos? Pergunta-se pro nerd. Nas histórias de Star Wars, quem é aquele lá todo peludo? É o Chewbacca. Então, o nerd se tornou uma referência. Então, a Sala Nerd nasceu-se de uma paixão que nós temos em comum por esses assuntos. Então, nós reunimos um grupo de amigos, 5 amigos, e criamos a página, criamos o YouTube, temos uma página também no Facebook, e hoje nós consideramos ela como a maior do norte de Minas. Que legal, que legal. Vocês conseguiram juntar a paixão e a necessidade de troca de informações, né? Porque muita gente que trabalha, por exemplo, com canais de YouTube sobre quadrinhos e sobre livros, fizeram esses canais justamente para poder conversar sobre um assunto que não encontrava outras pessoas. E vocês fizeram mais ou menos o mesmo percurso, né? Justamente. O nerd, ele pensa o seguinte, mas com quem que eu vou conversar sobre isso? Eu achei tão legal. Eu vi uma coisa numa série, eu vi uma coisa num filme ou numa animação, mas com quem que eu vou falar isso? Então, no começo, ele era bem estranho, porque falava que isso é coisa de criança, você fica falando essas coisas de desenho, isso aí é meu filho que fala, isso quem fala isso tem que procurar crianças. Então a gente segurava um pouco, se retraía um pouco nisso, até encontrar alguém, entre aspas, esquisito, tão esquisito quanto a gente, para poder compartilhar também as mesmas ideias. Então, quando a gente conseguiu reunir essas 5 pessoas mais ou menos que pensassem em comum, nós criamos essa página. E em relação ao Star Wars, como é que é sua relação com o universo Star Wars? Star Wars, eu acho que o nerd raiz, que posso assim dizer, ele é apaixonado por Star Wars. Ele é apaixonado por Star Wars, ele acompanha, porque Star Wars teve um marco muito grande em toda a introdução desse universo, principalmente cinematográfico. Star Wars, para as pessoas que não sabem, elas começaram com uma franquia primeiro de HQs, de revistas em quadrinhos, e depois ela foi transferida na década de 70, se não me engano, de 76, 77, para os filmes, quando foram lançados os primeiros filmes de Star Wars. Então, essa relação, ela se cruza em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos, em algum momento da sua vida, você vai escutar falar de Star Wars, de Darth Vader. Quando você escuta aquela marcha, a marcha imperial, você sempre se associa a Star Wars. Então, a gente está vivendo Star Wars todo momento. E você faz parte aí, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que tem várias gerações, né? Por exemplo, eu sou da época do Guerra nas Estrelas ainda, quando o primeiro filme foi exibido na TV. TV, gente, tá? TV, eu assisti na televisão. Provavelmente primeira exibição da Globo, que passava todo sábado. Nem existe mais isso, né? Então, era essa primeira geração do Guerra nas Estrelas, né? Que vai ali de 77, acho que até 83. É Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Aí, depois, em 1999, tem uma segunda geração, que é aquela primeira trilogia, né? Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Revolta do Sith, eu acho que é justamente isso. E aí agora em 2017, né, acho que é 2017, 2018, essa nova trilogia com os novos personagens, o Despertar da Força, isso. Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker. Tem o Kylo Ren, que é o bandidão, né? Isso, que é o neto do Darth Vader. Neto do Darth Vader. E qual dessas trilogias digamos assim, a que você pôde ver no cinema ou aquela que você mais se identifica? Das trilogias recentes, Os Últimos Jedi, ela foi um filme bacana. Muita gente critica, muita gente fala, não gosta muito, fala que é o episódio do meio. Isso. Que é o que eu acho melhor também. Que eu acho, mas muita gente não gosta. Não gosta, não deveria ter voltado fulano, não deveria. Mas eu gosto muito, é um episódio que me marcou bastante. Tem personalidade, né? Tem personalidade.
O primeiro e o segundo é como se fosse uma reciclagem do que foi feito antes. Esse não, esse daria um caminho diferente. Sim, né? tem Um revelações novo caminho, muito né? boas. Revelações muito interessantes. Isso, revelações muito interessantes, sem dar spoilers para quem ainda não assistiu. Se é que existe alguém que não assistiu, né? Mas é realmente um episódio bem legal. E algumas pessoas criticam bastante o caminho de Star Wars por estar essa trilogia mais recente aí. Mas eu acho que está no caminho bom. Eu acho que tem como, desde que não futuramente não se faça mais remakes, como a gente tem acostumado a ver com muitos outros filmes aí, eu acho que está no caminho certo. Mas aí o que aconteceria nesse sentido aí? Falando agora, talvez eu vou até direcionar a pergunta para o cinéfilo aqui, né, e o fã de Star Wars. Se a gente não fizer remakes, né, o que seria? Novas trilogias? Novas trilogias, Você tem um universo muito rico, né? Você tem um universo muito rico de Star Wars que você pode trabalhar. Sim, nós temos vários spin-offs que tá, como está a Disney disponibilizando aí, Mandaloriano. Que é, né? talvez que é seja legal. uma das melhores coisas, se não for a melhor. Sim, então nós temos uma série de spin-offs aí que dá para se trabalhar legal. Dá para desenvolver muitas histórias mesmo. Na Até realidade, lembrando... os spin-offs se saíram melhor, porque um dos spin-offs que tem é o Rogue One. O Rogue One é o melhor filme de Star Wars, se a gente for pensar bem assim, acaba sendo provavelmente o melhor filme. E ele se passa justamente antes do filme que foi lançado em 77, né? Que foi lançado como Guerra nas Estrelas e que depois foi batizado como Episódio 4. A Nova Esperança, Uma Nova Esperança. Toda vez que eu ouço esse nome, Uma Nova Esperança, eu fico pensando, que filme é esse, gente? Pela referência do ano, tem até uma curiosidade muito bacana. Em 77, quando foi lançado o primeiro filme, o George Lucas ele estava tendo algumas dificuldades para lançar o filme. Ele tinha problemas de produção, o estúdio queria cortar orçamento e interferia muito no roteiro dos filmes. Que é um orçamento muito alto, Um orçamento né? muito alto, principalmente para a época. A tecnologia de Star Wars, que é apresentada hoje, as pessoas não têm ideia do que era aquilo nos anos 70, 80. As pessoas não têm noção. Falam assim, nossa, eu não assisto Star Wars hoje porque eu acho muito tosco, por exemplo. Algumas pessoas acham mas a tecnologia hoje é outra. Mas eles, para aquela época, era algo fantástico, era uma revolução no cinema. Então, o George Lucas, ele teve alguns problemas de orçamento e de lançamento do filme. Então, o que ele procurou fazer? Tinha uma outra empresa que estava também precisando muito de ajuda, que estava à beira da falência. Poucas pessoas sabem disso, que é a Marvel. A Marvel já passou por duas situações de quase fechar as portas. Então, as duas se ajudaram. O que aconteceu? O George Lucas procurou o Stan Lee, que era um dos editores-chefes da Marvel e criador de alguns personagens, e falou, olha, eu preciso lançar esse filme, mas eu preciso de marketing. Então, para a galera que está nos assistindo, que trabalha com marketing, preste bastante atenção como era o marketing naquela época. Eu preciso de marketing. E ele viu que aquela pegada futurista para o pessoal daquela época precisaria de um público nerd. E nada melhor do que procurar pessoas que eram voltadas para isso. Então, olha o trabalho de marketing sendo feito. Foram até a Marvel e falaram, eu preciso lançar, eu preciso pegar esse público, que esse público goste do filme, nós precisamos trabalhar isso. Não existia propagandas como se vê hoje, não existia. Então, como eles poderiam fazer para poder abraçar esse público? Lançando nas HQs. Então, os estúdios aí que vieram as HQs de Star Wars, foram passadas para a Marvel. A primeira palavra do Stan Lee foi não. Eu não quero fazer. Não, porque mal sabia ele não, isso daí... Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não é assim. Ele meteu um não de cara. Mas um dos marqueteiros, das pessoas que trabalhavam com ele, falou assim, Stan, não é bem assim. Você lembra de um dos filmes que pouca gente também conhece, que nós também lançamos um HQ deles e a gente trabalhou dessa mesma forma e fez sucesso? Ele, qual? Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro nós fizemos a mesma coisa, você se lembra? E eles trouxeram pra gente. Ah, foram eles? Então foram. Então tá, vamos trazer, vamos ver o que vai acontecer. Então a Marvel começou a trabalhar o marketing juntamente com os estúdios para o lançamento de Star Wars. Então
Foi feito HQs e foram lançando e lançando e lançando, até o público abraçar. Foi bem trabalhoso na época, porque era um trabalho praticamente de porta em porta. Era bem manual. Você não tinha uma rede social para lançar, igual hoje a gente tem tanto acesso a tantos filmes e a tantas trailers. Então era um trabalho bem manual. Então foi feito dessa forma, eles iam de porta em porta e trabalhando, e foi lançado em conjunto. E as duas indústrias, tanto a Marvel quanto as de Star Wars, se lançaram, se promoveram e hoje se reencontraram na Disney. Interessante, e as duas estão sob o E as guarda-chuva da duas Disney. estão, né? Que foi a Disney comprou A Disney. o direito do Star Wars primeiro e depois comprou da dos Marvel. estúdios Marvel. né? Isso. E os dois estão indo muito bem, né? Os dois caminham juntos. Estão dando aí. uma grana boa pro Rato. O Rato tá ganhando muito, né? Fica até uma ideia pra fazer, quem sabe, um crossover, né? Já pensou? Uma Capitã Marvel derrubando uma Estrela da Morte. Eu não acho difícil que nos quadrinhos, de repente, já tenha acontecido alguma coisa assim. Né? De repente, talvez até tenha acontecido. Porque tem Sim. aquele What If lá da Marvel, né? O que aconteceria são ser. possibilidades, nada, né? nada impede isso. Teve falando, já que nós estamos falando de Marvel, esse What If teve um interessante, que foi onde que o Conan veio parar na época atual. E ele acabou virando um cafetão nas ruas de Nova York, sim. gerenciando várias moças bonitas e enfrentando traficantes. Coisas da Marvel. Acontece. Isso não vai acontecer no cinema. Nada é impossível. Mas né, dificilmente vai no cinema. Poxa. Mas e quantas vezes? Você já assistiu várias vezes? Você tem um preferido? Como que é Eu essa? costumo maratonar. Quando eu pego pra assistir um episódio, eu sempre assisto 2 ou 3 em sequência. Da onde que você tira tempo pra isso, Rafael? Porque eu tenho tantos afazeres, tantas coisas. A gente sempre encontra um tempo. Sempre acha um tempo. Quando a gente gosta, quando a gente quer, né, Rafael? A gente ama, a gente vai mesmo. Estudo, trabalho, filho, casa, tem várias coisas, mas a gente sempre acha um tempinho para poder maratonar. Eu costumo sempre maratonar. Eu sempre pego uma sequência assim bem grande, eu não me canso mesmo, eu me ausento mesmo e me dedico a assistir 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem. Eu sou desse tipo de fã. E você falou aí, filho, casa, etc. A criança já tá aí aplicada no Star Wars? Já é um Jedi. já é. Ele conhece muito. No quarto dele, depois eu vou ter a oportunidade de trazer. Ele tem 5 anos. Meu filho chama Arthur. Oportunidade depois eu vou ter de apresentar pra galera. O quarto dele é todo Star Wars. A cama dele, todo Darth Vader. Ele tem máscara, pôster. Nós temos o sabre de luz. Eu tenho um grupo com a pertenço aqui em Montes Claros de colecionadores de miniaturas. Nós temos coleções também. A gente tem um grupo de mais de 150 pessoas que colecionam miniaturas. Miniaturas do Star Wars? Star Wars. Nós temos Star Wars, temos Marvel, temos DC, temos Hot Wheels. Aquelas action figures. Action figures é o meu foco, particularmente. São action figures que eu tenho. Que, inclusive, nós eu trouxe uma aqui. Nós temos essa aqui, ó. Eu trouxe uma aqui para... Do grande Han Solo. Do Han. O grande Han Solo. Harrison Ford, né? Que essa fica de presente. Agora tem que fazer uma disputa Nós aqui. vamos ter que fazer um sorteio Tem que aqui. fazer uma Nós vamos fazer uma queda de braço. Temos que fazer Depois, um duelo do outro até a lado morte. das câmeras, a gente faz Depois isso. a gente conta do outro pra lado das câmeras, a vocês, gente fala pessoal, quem ficou, sabe? que obviamente meu MOOC é muito mais, né? A gente vai lançar agora um duelo. Numa batalha até a morte entre eu, Pio e Maria Fernanda, pelo Maria que eu Fernanda fiz. ganha, Maria Fernanda ganha, Com Maria certeza Fernanda eu. ganha. As minhas garras. Aí, minha filha, nós vamos juntar as coisas, né? É o sabre de luz com virando onça de Juma Marruá, vai virar um negócio louco. Aí agora isso nós aqui. demos uma viajada Viajou. boa, nós demos uma viajada boa. Mas quer dizer que tem um grupo de pessoas aqui na cidade que faz essa coleção. Paralelamente ao meu grupo de nerds que eu tenho, consegui também reunir uma galera de mais pessoas desequilibradas, entre aspas, assim, que tem essa paixão em comum de action figures e Star Wars. Nós temos pessoas que têm naves Star Wars, várias. Porque tem uma parafernália aí, né? Tem Você tem uma várias quantidade coisas. de produtos, né? Porque a intenção da indústria não é somente vender o filme, né? Tem todo Uma economia gigantesca. Né? São parques, a Disney são parques que movimentam, milhões e milhões de pessoas levam para poder assistir isso. Bonecos, roupa, cartazes, máscaras. Então, é uma indústria de vendas e nós somos consumidores em alto potencial desse mercado. Por isso, nós
Nós reunimos essas pessoas, 150 mais ou menos, que nós temos, e fazemos exposições, fazemos exposições frequentes aí na cidade, no shopping Montes Claros, fazemos exposições em escolas, em faculdades. É muito bacana, o pessoal para poder olhar, volta aquela nostalgia. Temos muita gente que frequenta o cinema e depois parou de ver. Fala assim, nossa, esse é aquele. A gente vai e conta a história para a pessoa, igual a gente está conversando aqui nesse papo tão bacana. A gente conta a história para a pessoa com o maior prazer. O Arthur brinca com essas miniaturas? Não, já separa. Esse aqui é do papai, né? Esse aqui eu não toco, né? Ele já sabe o que é e o que é o brinquedo. Porque isso é uma coisa importante dentro dessa ideia de colecionismo. Porque me parece que Star Wars, dentro dessa concepção de merchandising, de produtos, é um case de sucesso, né? É muito bem pensado pelo George Lucas, né? E tem muito isso, né? Você querer ter os action figures, as naves, ter os livros, né? Ter a camiseta, igual você tá com Baby Yoda, essa criaturinha maravilhosa, espetacular, o melhor ator do Mandaloriano, figurinha fantástica. Eu tô olhando pros olhinhos dele, eu não consigo deslocar. Como não amar? Como é que não ama um bichinho desse? É impressionante, né? Mas, e também, além dessa questão do merchandise, tem essa ideia de filosofia Jedi. Você falou que seu menino é praticamente um Jedi. Sim. E essa filosofia Jedi, essas ideias que acompanham a força, o lado negro da força, o lado bom da força, você tem um pé nisso também? Ou isso é uma coisa mais à parte? É sempre aquela batalha do bem e do mal, né? O lado bom e o lado mal das coisas. Foi assim que eu sempre fui ensinando para ele. Nos primeiros passos dele, desde pequeno, ele sempre me via assistindo e sempre tinha curiosidade. Papai, o que é isso? O que é aquilo? Então eu vou ensinando. Filho, olha, esse é o lado negro da força, que é a coisa ruim, que quem faz pirraça, né? E tento falar um linguajar para que ele entenda. Quem não faz a tarefinha direito, quem não dorme na hora certa. Então vai para o lado negro da força. E do Darth Vader, né, papai? É isso mesmo. Agora tem o outro lado, é o lado Jedi, que é bonzinho, que tira nota boa. Então ele tá sendo introduzido assim dessa forma, bem leve. Gente, vamos fazer agora um pequeno intervalo para a gente dar uma esparecida. A gente já volta com mais um bate-papo Jedi aqui com o nosso amigo Rafael. Estamos de volta, nosso papo sobre o dia do Star Wars com o Rafael, da Sala Nerd, e o negócio está rendendo bem aqui, viu? Nós já falamos sobre a filosofia Jedi, né?
E aí vem uma outra questão que a gente sempre quer saber. E os fãs de Star Wars são fãs normais? São fãs medianos? Ou são aqueles fanáticos mesmo que, Nível dependendo de como hard. for, tem um haterzinho aí, um haterzão, né? Dependendo do que está sendo lançado. Ah, com certeza tem, com certeza tem. Os fãs de Star Wars, eles são fãs raiz e bem ativos naquilo que eles fazem. É tanto que alguns, se não forem todos, na sua grande maioria, querem tirar um pedacinho do filme e ter em casa, que seria, por exemplo, no meu caso, que tem algumas action figures, tem o sabre de luz em casa, que um dia minha mãe chegou em casa, eu era jovem ainda, o primeiro sabre que eu comprei, minha mãe chegou em casa e falou: o que essa lâmpada tá fazendo aqui? Essa lâmpada aqui você tirou lá de onde? De onde é que você tirou essa lâmpada? Eu, não, mãe, não é lâmpada. Ela acendi pra ela, ficou vermelho. Não, vermelho, como é que você conseguiu mudar pra ficar vermelho? Não, mãe, aí virou verde depois. É um sabre de luz que eu tenho, eu tive que explicar pra ela o que era e tudo. Então, essa paixão é tão grande que a gente quer levar um pedaço do filme e ter mais próximo. Toda vez que a gente olha, a gente remete. É tanto que eu tenho um dos cômodos da minha casa, eu separei, me dediquei pra isso. Poder colocar Então, todo o meu acervo. É sala nerd porque você tem uma sala nerd em casa. Eu não tinha pensado dessa forma. Você não tinha pensado nisso, ainda. mas realmente, Mas você pensava nisso, funciona você assim. tem um quarto nerd. É um quarto nerd. Mas tem bastante coisa. Eu tenho hoje Quantas minha coleção- peças, mais ou menos? Na última contagem está em torno de 600. 600 peças. Eu tenho escudo do Capitão América, tenho martelo do Thor, tenho sabre de luz, tenho capacete do Kylo Ren. Então, são várias peças que a gente tem lá e a gente traz. É uma paixão que eu tenho, assim, realmente. Muitas colecionam várias coisas e eu resolvi colecionar aquilo que eu amo realmente, que são action figures que falam, né? Eu não posso reclamar muito não, porque eu colecionei durante muitos anos revista, né? Ainda revistinhas em quadrinho, então eu tenho uma coleção considerável. São coisas que a gente não troca. Você fala assim, puxa, mas isso custou quanto? Isso a gente não associa. Não tem, assim, quando você coleciona, eu imagino que o valor não tem muito... Não tem valor, na Sim, verdade, sim. né? Essa é uma questão mesmo de amor. Mas de outras- a paixão e o amor que a gente tem por aquilo, ela sobrepuja tudo isso. Então, a gente acaba não olhando muito o valor financeiro em si. E como eu já coleciono desde os meus 12 anos de idade, então, como Uma se conseguiu estrada 600 peças desde os meus 12 anos de idade, eu já venho trazendo, já comprando e juntando e trocando. Hoje eu tenho um grupo também, além do Sala Nerd, eu pertenço a um grupo ao qual conta com mais de 150 colecionadores aqui em Montes Claros, muitos talvez não sabiam, qual nós promovemos exposições também dessas peças. Todas as peças, pelo menos a sua grande maioria, eu pego do meu acervo, pelo menos uma vez por mês a gente expõe, vai em escolas, em shoppings, em parques, faz uma exposição, troca uma ideia bacana, tenta reunir mais pessoas nerds e malucas com a gente, assim. É um processo de espalhar a palavra nerd. Eu tô Isso. entendendo que o projeto seu, Disseminação. o seu de seus amigos, que levou à criação da página no Instagram, o canal no YouTube, é no sentido mesmo de fazer uma difusão da palavra nerd nessa região nossa aqui, né? E unir, né? Unir essas pessoas. Isso mesmo, a nossa região, o norte de Minas em si, ele carece tanto dessa cultura, desse lado nerd, que a gente tenta fazer com que essa cultura seja viva, essa chama esteja viva. Porque muitas coisas que a gente tem que procurar fora, tem que ir numa CCXP em São Paulo, ou ir até outro país, por exemplo, fazer uma viagem a outro estado. Por que não trazer um pouco para cá, para a nossa região, para a nossa cultura, para a gente se manter vivo também? Então é isso que a gente procura trazer com esse movimento. Rafael, e, por exemplo, você fala, né, dessa chama de que realmente os fãs são muito fanáticos quanto a isso. Que você separa lá várias horas para... Como que isso chega a atrapalhar? Você entende que em algum momento já atrapalhou, ou atrapalha, por exemplo, sua vida pessoal, seu relacionamento com seu filho, com a esposa, família? Olha, eu procuro sempre me adequar, colocar situações que não venham me atrapalhar em trabalho, nada assim. Mas, assim,
muito bem, eu estou cercado de pessoas quais me apoiam bastante. Muitos no começo, assim, acharam assim, não, isso é besteira, isso é bobeira. Depois que viram que a coisa foi ficando séria, foi vendo que não era uma paixão passageira, era uma coisa que eu levava bem a sério mesmo, que eu ia no cinema e chorava quando via alguns filmes assim, desabava mesmo de ver algumas situações, então viu que realmente era uma paixão e começaram a entender. Por isso hoje, no meu casamento, nos meus filhos, a minha família, todos eles já me apoiam bastante quanto a isso e pararam de me chamar de maluco. Isso é bom porque quer dizer que teve você tem essa rede de apoio, vamos dizer assim, né? Tem. Conectada Isso, toda. eu procuro me cercar e também pessoas assim, esse é muito bacana, muito gratificante para mim. Quando, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, quando nós conversamos com muitas pessoas pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, até pelo próprio YouTube, tem acesso a gente. E algumas pessoas falam assim, olha, eu gostaria de assistir um filme com você. Quando você for, você pode me chamar? Você pode falar comigo que eu marco com você? Eu espero lá na porta do cinema. Mas, poxa, só sentar do seu lado, só para assistir. Aí você me fala alguma coisa. Eu fico muito feliz com isso. Isso é muito gratificante de ver essa referência, de verem olharem assim e falarem assim, poxa, que bacana. São pessoas que têm essa paixão em comum e que elas trazem isso pra gente. Isso é muito gratificante. Isso é muito legal, Fernando, porque você tá utilizando a mídia, né, para aproximar as pessoas, né? Sim. A gente vive num momento em que você tem tantas mídias sociais esparramadas aí, proliferadas, e muitas delas estão muito mais separando as pessoas do que unindo. Então é bom vocês terem um projeto que tem o virtual, mas tem o presencial também, que é o encontro que vocês podem fazer. Agora vai ficar muito mais fácil para poder fazer isso, né? Para poder manter essa conexão. Mesmo longe, a gente procura sempre ter esse calor humano, que é muito gratificante mesmo. Assistir um filme junto, trocar uma ideia bacana junto, sentar um dia, pessoas que a gente já fez várias vezes, pessoas que a gente não conhece, sair pra gente comer uma pizza e trocar uma ideia sobre Star Wars, sobre Marvel, sobre DC, sobre super-heróis, sobre vilões. Trocar uma ideia bem nerd assim é muito bacana. Agora você falou de um negócio sobre vilões e tal. Você tem uma predileção por vilões ou pelos mocinhos? Olha, os anti-heróis. Alguns vilões e anti-heróis, eles realmente nos conquistam. Em particular, eu tenho um apreço muito grande pelo Coringa. O Coringa, ele é um vilão para mim icônico, e o Darth Vader também. Ele é muito icônico, por mais que seja... tem pessoas que falam assim, por mais ele é vilão, é do mal. Mas como ele conduz o império do universo, gente, não tem condições. Uma mente, conduzir tudo aquilo ali, tem um poder todo aquele envolvido. O Coringa também, quem assistiu o filme do Coringa sabe disso, da atuação do Joaquin Phoenix. Foi fantástica, fantástica, fantástica. Então, como não ter um certo carisma ali? Uma certa simpatia por essas figuras. Uma certa simpatia, assim, né? Verdade. E com relação ao próprio Star Wars, qual seria esse personagem preferido? Bom, como nessas questões aí... Vai ser o Darth Vader. O Darth Vader. Tem que ser o Darth Vader. Star Wars é o Darth Vader e o Han Solo. É o Darth Vader. Quando você imagina Darth Vader, logo já vem a trilha, a marcha imperial associada a ele, imediatamente. Aquela voz gutural, aquela voz coisa, e o Luke, eu sou seu pai, aquela coisa assim. Venha para o lado negro da força. Então isso aí não tem como. E que na realidade, muitas pessoas falam que o Star Wars é a grande saga do herói do Anakin Skywalker e do Darth Vader, né? O começo dele com aquela primeira trilogia lá do Ameaça Fantasma, até chegar na segunda trilogia, o Retorno de Jedi. E ele ainda está presente nos spin-offs, né? Porque está presente no Rogue One e no Han Solo. E ainda está presente em praticamente todas as produções do Star Wars. Na verdade, talvez ele seja o personagem mais marcante mesmo, né? Assim, se fala do Star Wars, se você pensar nele, bem, né? o próprio Shakespeare já fazia isso, né? Você acaba tendo uma paixão, uma conexão, uma empatia por aqueles grandes personagens trágicos. E os vilões... Sempre tem, né? Geralmente, eles se eles são bem trabalhados, eles se tornam personagens. Hoje, para qualquer pessoa que se pedir assim, lista para mim 5 vilões da cultura pop.
com toda certeza ela vai colocar Darth Vader na lista. Se não for o primeiro, Se não vai for o estar primeiro, entre os 3 vai primeiros. estar entre ali. Ela vai incluir ele porque é um personagem que é extremamente marcante. É um personagem icônico mesmo. E em termos de futuro, o que você acha que vem por aí de Star Wars? Um exercício de futurologia, sua futurologia nerd. Bola de cristal, né? Sua bola de cristal nerdica. Bom, nessa pegada que estamos fazendo, que a Disney está trabalhando, muito bem trabalhado, que são nos spin-offs, talvez o Mandaloriano ele está dando uma projeção muito legal para o que está por vir, né? A gente pode esperar que novos filmes bem trabalhados, se forem bem trabalhados, dá para fazer uma coisa legal. Como eles fizeram quando a Princesa Leia faleceu, né? A atriz. Então eles conseguiram introduzi-la de uma forma assim que não ficou pesado no filme, colocou algumas partes dela de filmes antigos, colocaram algumas falas dela e deu para trabalhar. Desde que não saia muito assim, não sei se pode falar, saia da realidade, porque Star Wars já não é fora da realidade. Né? Saia de alguns parâmetros, né? De algumas identidades. Então a gente vai estar consumindo, não tem como. A gente ama, a gente vai sempre atrás. Você acha que qualquer coisa que, assim, vamos imaginar, mesmo que seja ruim, os fãs vão ficar assim apaixonados? O fanatismo chega nesse nível? O fã de Star Wars, ele é diferenciado de todos os outros porque ele é bem crítico. O fã de Star Wars, eu lido como eu lido muito com o público nerd diariamente, então dá pra ver que alguns, eles são mais assim, por exemplo, Dragon Ball, tem aquela fanbase que é bem chata com aquilo, que não gosta de algumas coisas. Flash, alguns não aceitam algumas coisas. Como o Flash consegue fazer esse poder, consegue fazer isso e não consegue fazer aquilo outro? O Superman. Então, as fanbases são bem... Mas a do Star Wars, ela é demais. Eles são bem rigorosos quanto a isso. Então, eu creio que a Disney sabe trabalhar bastante. A Disney sabe... A Disney é a Disney, né? Saiba, eles não vão dar tiro no pé, por assim dizer, com uma franquia tão grande dessa. E jogar tudo a perder. Né? Até porque eles encontraram o caminho agora com os seriados, né? O Mandaloriano fez um sucesso enorme, o Boba Fett não foi tão excepcional, mas garantiu espaço e tá todo mundo esperando o Obi-Wan Kenobi agora, né? Que é o próximo seriado. Então, o próximo seriado. Eles estão mantendo Eles têm a faca e o queijo nas mãos. Né? E se tratando de queijo como é o ratinho, então a coisa vai funcionar. A gente está chegando aí no final, Rafael, mas eu queria que você... Por exemplo, existem pessoas que nunca assistiram Star Wars. Sim. Deve, 4 ou 5 no planeta. 4 ou 5 no planeta, né? Assim, mas existem essas pessoas. Para começar, de onde começar? De fato do início ou não? Do final para o início? Pegar um aleatório lá e... O que fazer para até entender toda essa estrutura, né? Essa trajetória dos personagens. É o que eu sempre falo para quem está começando em qualquer situação nerd, assim. Comece do começo. Comece do começo. Assista, se tiver alguma dúvida, pesquise, pergunte a alguém, vá assistir nos filmes, não tem problema se não entender alguma coisa, para você entender o enredo do que acontece no filme. Uma trilogia se fecha, outra começa, mas elas estão sempre interligadas. Nesse meio tempo acontecem outras histórias, que são os spin-offs. Então, vá dos primeiros filmes, assiste os primeiros 3, depois pause, assiste mais os 3, depois mais outros 3, depois passe para os spin-offs, que você vai ser muito feliz nisso aí. Vai ficar tipo o fã entendendo tudo do Star Wars. Assim, entender tudo é bem difícil. Tudo é meio difícil. É bem difícil mesmo. E talvez até os próprios atores e produtores às vezes se percam em alguma coisa. Mas vai ter uma base bem legal. Sim. E aí, Eupídio? Gente, então nós vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Papo Cultural, onde eu vou conversar um pouco com o Rodrigo, também sobre Star Wars, também sobre os filmes, com a participação especial do tio, surfista, havaiano, interlagueiro ali. Então daqui a pouco, aguardem um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.
Bom, galera, estamos aqui com mais um Papo Cultural e é extremamente especial hoje porque nós estamos falando sobre o Dia de Star Wars, que é comemorado no dia 4 de maio. Você já deve ter percebido que nós temos aqui a companhia do grande Chewbacca, o personagem presente em praticamente todos os episódios de Star Wars. Esse aqui está presente em praticamente tudo, né? E temos aqui uns Funkos, né? Esse aqui, vocês devem conhecer a carinha. E esse aqui também, vocês devem conhecer. E também os DVDs aqui, essa mídia primitiva, quase em extinção, né? Que são os DVDs das duas primeiras trilogias de Star Wars. Lembrando que Star Wars é aquele que tem 3 trilogias, 3 vezes 3, 9, né? E aqui comigo está o Rodrigo Arruda, publicitário, nosso coordenador de marketing e comunicação aqui da Funorte. Nós vamos falar um pouco sobre esse mundo aqui, sobre esse universo. Star Wars é um universo, né, Rodrigo? Obrigado pelo convite, eu pedi, assim, fantástico estar aqui. E assim, é mais do que um filme, é mais do que uma trilogia, é um universo expandido de uma forma incrível. Tanto o universo mercadológico quanto o universo cultural, que é uma expansão assim, gigantesca e que, para a geração nossa, acaba pegando muito no emocional, né, no coração. E acaba puxando pelo bolso também, né? Exatamente, e a gente pode falar que, de certa forma, como são 3 trilogias, a primeira é de 77, a segunda 99 e a terceira agora de 2000 e alguma coisa, 2000 e pouco, né? Foi 2017, se não me engano. 2017. Então, quer dizer, praticamente você está pegando em várias gerações de pessoas de consumidores, vamos dizer assim, né? Eu até revelo a idade porque eu assisti o Retorno de Jedi, esse eu assisti no cinema. Os outros eu não lembro muito bem, não, mas esse eu assisti no cinema. Você já escapuliu dessa. Assisti na Globo. Você já escapuliu desse. No cinema você foi ver a segunda trilogia. A gente é da época do Guerra nas Estrelas, né? Não era Star Wars. Isso, nós somos dessa época, na Globo assistindo Guerra nas Estrelas. Exatamente, acho que começou a trabalhar com a terminologia Star Wars foi a partir da trilogia nova, né? Foi, na nova já. Ou então quando foram feitos aqueles relançamentos, porque Star Wars tem essa pegada de merchandising, sim, né? Você vai relançando os episódios, né? Para poder manter a fidelidade do público. Né? E até a parte da remasterização, que é muito criticada dos filmes da primeira trilogia, que você pega por exemplo, no segundo filme da primeira trilogia, que o Yoda na primeira versão era um puppet mesmo, era um boneco. E depois foi colocado um personagem por cima e tudo mais, que na minha opinião você perde muito. Por mim voltaria pro original, o Puppet, o Yoda doidão, treinando o Luke, que era fantástico. E ele foi feito pelo pessoal da Jim Henson, né? Acho que foi o próprio Jim Henson que fez o boneco, não, é o Frank Oz. O Frank Oz manipulava o boneco e realmente é mais... Eu não sei se tem como a gente ver hoje. Essa trilogia, esses aqui seus, são os remasterizados? Remasterizados já perdeu. Você vai ter alguma coisa nos extras, que acaba tendo muito extra aí, que você deve encontrar o personagem antigo, mas já são remasterizados já. E dos filmes vamos dizer, os 9 filmes, não vamos entrar nos spin-offs, não, porque os spin-offs depois a gente fala deles. Tá, vamos lá. A gente tem os 3 primeiros, né, que é Uma Nova Esperança, que era o primeiro como Guerra nas Estrelas, depois o Império Contra-Ataca e depois o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi. Aí tem a segunda trilogia, que é a que você viu no cinema, né? Isso. A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Exato. E os mais novos, que são os que seu filho deve ter assistido, seu garoto assistiu, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e A Ascensão Skywalker. Desses aqui, qual que é o melhor para você? Cara, cada um vai ter cada trilogia em si. Tá, então vamos lá. Qual que é o melhor de cada trilogia, então? Vamos lá. Na primeira trilogia, para mim, o segundo filme é o melhor. O treinamento do Luke no pântano, o Yoda, principalmente quando a gente pega ele antes da remasterização, o Yoda Puppet, ele é fantástico. Na segunda trilogia, a gente tem a Ameaça Fantasma, que para mim tem uma coisa que... Porque Star Wars, mais do que um filme bom, é um sentimento bom. O Star Wars pega pelo sentimento. Então, quando eu tive a oportunidade de ir no cinema ver Star Wars, então a Ameaça Fantasma me traz isso. Mesmo tendo as naves brilhantes em excesso, as armaduras novas, que tem todas as falhas de filme, que faz a gente falar, às vezes, brincar que a história não pertence a Star Wars, tem um retorno no cinema. Então, assim, eu fui no cinema assistir, o que é um sentimento fantástico isso.
E da terceira trilogia, a gente pega o primeiro filme, que é muito bacana pra mim, que você traz uma protagonista mulher, você traz um protagonista negro, então você tem toda uma questão social colocada dentro de Star Wars, que já estava presente desde antes, mas de uma forma muito mais oculta, de uma forma muito mais presente agora. Então você tem uma modernização da saga e da história, e de tudo que Star Wars representa, de uma forma muito legal. Então acho que mais do que filmes bons, que cada um acaba tendo seus defeitos, qualidades, eu costumo falar que a primeira trilogia ela é muito mais legal na minha cabeça do que na tela. Sim. Porque a gente vai reassistir, você vê, pô, tem um tanto de falha de roteiro, um tanto de furo, mas assim, é um sentimento bom de ver. Eu amo as transições de PowerPoint, que vem a tela e passa, é fantástico. E aquelas letras subindo, né? Ah, mas Aquilo cada um tem como não arrepiar. Aquilo é impressionante. O olho enche d'água. E aí você pega que, para mim, aí você perguntando do melhor filme das três trilogias, eu já brinquei com você antes, a gente não vai entrar nesse assunto aí, mas o melhor filme para mim das três trilogias é Rogue One. Porque é a primeira frase que sobe nas letrinhas, que fala que um grupo de heróis corajosos conseguiram resgatar os planos de uma arma mortal. E aquilo lá virou um filme que para mim é fantástico. E é fantástico. Talvez dentro dessa retomada, porque o George Lucas ele é um cara esperto, né? O George Lucas ele faz parte daquela geração de cineastas americanos que mudaram o cinema americano, né? É o que a gente chama da nova Hollywood, que são os caras que pegam as experiências da Europa e adaptam para Hollywood e dão uma oxigenada no cinema americano. O cinema americano está sempre fazendo isso, por isso que ele sempre convida um diretor de um outro país, ele sempre escolhe um cara que era independente e agora está trabalhando com os estúdios. É o processo de oxigenação da máquina do cinema americano. Então o George Lucas ele tem uma importância muito grande porque ele faz parte dessa geração. Talvez seja o segundo nome mais importante em termos de produção, logo depois do Steven Spielberg. E o Star Wars é importante. Eu fico falando de Star Wars, mas na verdade eu tinha que falar Guerra nas Estrelas. Mas não tem jeito, já tá dentro. Já tá meio enfiado na nossa cabeça, né? Porque o Guerra nas Estrelas foi o primeiro blockbuster do cinema, porque é o filme que, quando estreou, ocupou todas as salas. O Tubarão do Spielberg vai fazer isso logo depois, acho que 1 ou 2 anos depois. Então o George Lucas ele tem uma importância muito grande dentro da indústria. O George Lucas é um grande produtor. Diretor mesmo, ele não... É difícil você falar, o George Lucas tem esses filmes que são excepcionais. Talvez o primeiro filme dele, né, um dos primeiros filmes dele, American Graffiti, Loucura de Verão, né, igual a gente conversou ontem, né, Rodrigo? Seja o diferencial. Mas como produtor, eu me lembro que eu estava lendo, quando a Fox topou financiar o Guerra nas Estrelas, um dos acordos que o George Lucas fez com eles é que ele abria mão do salário para ter os direitos de merchandising do filme. Ou seja, que é o grande negócio. Que é o grande negócio, porque isso aqui é uma máquina, né? Esse Yoda aqui, esse capacete de Stormtrooper, esse capacete de Boba Fett, isso aqui é uma máquina. Você pega a trilogia nova, quantos robozinhos foram criados? Pois é. Cara, é porque é bonequinho pra vender, cara, e a gente vai comprar todos, não tem jeito. Não tem jeito, né? Vai ter um estante, né? Você tem uma estante assim ou é lindo? Não, eu tenho algumas coisinhas em casa, acabei colecionando, comprando, eu não sou tão aficionado assim. Eu também, eu sou mais com os quadrinhos, eu tive algumas coisas dos quadrinhos de Star Wars, mas esses novos eu até que não peguei, não, até por causa de espaço mesmo. Mas eu me lembro da sensação de você realmente acompanhar a questão do Star Wars, porque é uma coisa meio de no fundo, você tem uma filosofia Jedi, né, Rodrigo? Você tem uma religião Jedi, se a gente for chegar nesse... Não vou nem discutir isso aqui, mas tem até isso, né? Não, sem dúvida. É um universo até complicado a gente falar a respeito, principalmente quando eu viro e falo, por exemplo, comentei com o pessoal antes, que eu gosto muito, sou muito fã, gosto demais das séries, dos filmes, do universo expandido no geral, mas eu não sou um profundo conhecedor, porque hoje tem um problema muito sério quando você fala de cultura pop, de cultura nerd, que você tem que provar com carteirinha, né? Ah, eu gosto de Star Wars. Ah, você gosta de Star Wars? Então a cena de 2 minutos e 33 segundos do filme 2, que foi cortado na versão remasterizada de 87, o que o Luke Skywalker fala mesmo? Então assim, são conhecimentos que pra mim, não é o que a gente está procurando. Eu gosto de me divertir, eu gosto de sentar com meu filho e assistir com ele Lego Star Wars, que ele ama. Ele ama o universo Star Wars
Porém, ele achou a primeira trilogia, os filmes clássicos, chatos. Eu concordo com ele, né? Não é o ritmo de narrativa que ele compra, que ele topa. Lego Star Wars, ele ama. Ele é doido com o meu bonequinho do Yoda, ele é doido com meus brinquedos Star Wars, e ele ama o universo expandido. E aí você tem esse quadro aqui também é do Rodrigo, né? Que isso aqui é uma parte da família do Rodrigo, né? Você estava contando que isso aqui fica no quarto ali, perto da cama, né? Exato. Então, é você, sua esposa e o Chewbacca aqui lá no quadro, né? Não é a peça de decoração preferida dela da casa, não. Inclusive, ela já virou para mim, já que tá levando para poder compor o cenário, põe na sua sala lá logo, deixa lá. Leva para sua sala, para o seu escritório, né? É bom que ele vai lá. ter outros ares, vai poder passar por outras experiências. Rodrigo, e seriado? O que você acha desses novos seriados aí? Mandaloriano, Boba Fett, Cara, Mandaloriano foi bom pra caramba, né? Você chegou a assistir Mandaloriano? Assistiu. Cara, o Grogu é muito lindo, cara. Eu não comprei o bonequinho do Grogu ainda, mas eu quero muito uma pelúcia do Grogu, eu preciso muito disso pra viver. O Mandaloriano é fantástico, é bem construído, o personagem, você cria afeição a ele, ao Mando. Não tem como não se apaixonar pelo Grogu, pelo Baby Yoda, né? Não tem como você... Assim, como marketing, merchandising, os caras são muito bons de serviço. Para você como é que é da área, para você criar aquele bonequinho, criar aquela afetividade. Como é que você pega o personagem mais vendável de Star Wars, que é o Yoda, e aí você, numa série, você vai lá e recria o Baby Yoda. Você pega o Yoda, que era vendável, e deixa ele fofinho ainda. Então, assim, é fantástico isso, assim. Mas, fora isso, a história é muito bem narrada, a história é muito boa, gosto demais. Já o o livro Boba Fett, eu não assisti, não tive boas referências dele. Tem coisa assim, acaba que hoje eu meio escolho um pouquinho o que eu vou assistir. Até pelo tempo, né? Pelo tempo, o que eu vou disponibilizar meu tempo para assistir. Igual, por exemplo, você pega dos spin-offs, Han Solo, eu olhei a capa, não é o Han Solo, não vou gastar muito tempo assistindo isso aqui não quero consumir tudo que existe no universo. Eu quero consumir o que no universo me chama a atenção. Então aí, para a gente já partir para os finalmente, né? O que você recomenda para quem está querendo entrar no universo Star Wars? Se ainda existe alguém que esteja meio perdido nesse universo, alguém que ainda não adentrou, por onde começar? Cara, começa com o que está sendo feito pela Disney, que está sendo bem feito, tem uma velocidade narrativa mais interessante para o público mais novo. Não adianta muito a gente ser saudosista ao ponto de falar que você tem que assistir a trilogia original e gostar mais dela porque ela tem o Luke Skywalker, porque ela é original. Cara, você tem que dar prazer para assistir, tem que ser legal. Então, assim, se os personagens novos, a trilogia nova, ela é mais dinâmica, ela te dá mais vontade de assistir, cara, vai por ela. Se animar depois, assiste os outros antigos fora de ordem. Aí, se quiser, depois assiste em ordem cronológica. Aí assiste em ordem de produção. Assim, tem como explorar o universo Star Wars de formas infinitas. Ou, se você é criança, tem um filho e quer colocar ele para assistir, tem os Lego Star Wars, que meu filho ama. E são fantásticos, divertidíssimos. É um universo expandido tão gigante. Eu não gosto de filme, eu gosto de leitura. Pô, tem os livros, tem os quadrinhos. Você quer só consumir, compra camiseta se quiser. Compra toalha. Compra toalha. Compra o quadro. Então, assim, cara, é um universo tão gigante que você pode consumi-lo de tantas formas. O importante, na minha opinião, é você consumir de forma que te dá prazer. Então aí, pelo que o Rodrigo já falou, fica aquela sugestão básica. Rogue One, assista Rogue One. Mandaloriano, e aí depois o primeiro episódio da nova trilogia, que acho que aí fecha bem, né? Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer, aqui. cara. Muito obrigado. Sempre que quiser, estou à disposição. E aí, que a força esteja com vocês, né? Que a força esteja com vocês.